Salve, salve pessoal, prazer imenso estar com vocês aqui no nosso canal no YouTube e também no Jornal da Manhã, do nosso amigo Reinaldo Benedetti, do Coimbra e Brunão. É sempre um prazer estar com vocês aqui nessas manhãs para falar sobre saúde, tá certo? Hoje, Reinaldo, a gente vem ao longo das semanas trabalhando a respeito das orientações pré-analíticas, né? Aquilo que você leva para o laboratório para que a gente possa fazer os seus testes. Então a gente falou sobre as questões do jejum, nós falamos das questões relacionadas ao PSA, né, da orientação prévia do teste, o que é importante você levar para o laboratório para fazer o seu teste corretamente e ter, né, dentro dessa perspectiva de fazer o teste, o melhor resultado analítico possível, tá certo? O que a gente faz é eliminar tudo aquilo que é interferente, vamos dizer assim, tá certo? Dentro dessa perspectiva e deste contexto de orientações prévias dos exames, nós vamos trazer um negócio que eu acho assim, de extrema valia e de muita importância, que é o monitoramento terapêutico das medicações que a gente faz uso, tá certo? É importante a gente, antes de falar sobre o assunto, falar sobre esse assunto, ter um conceito fundamental, que é o estado fisiológico, né, o estado normal de funcionamento do seu organismo e a patologia, a doença. Quando por algum motivo um desses órgãos aqui não está funcionando adequadamente, uma das abordagens que você vai fazer para fazer o controle dessa patologia e a cura dela para que ela volte ao estado de normalidade é a abordagem terapêutica através da medicação, tá certo? A alopatia, né? Remédios que você vai fazer uso para fazer o controle, para fazer com que você reestabeleça o funcionamento normal do organismo, tá certo? Isso a gente pode pensar várias medicações que a gente pode fazer uso disso. Todas essas medicações, é importante salientar, elas nem vêm um remédio à toa, sem nenhuma comprovação científica. Todas essas dosagens, esses controles são feitos laboratorialmente, é descoberto a dosagem adequada, a concentração adequada que precisa ter no seu sangue para que ele tenha uma eficiência terapêutica, tá certo? Nesse meio do caminho, nessa eficiência terapêutica de um lado, para tentar fazer o que é doença voltar à normalidade, ou tentar fazer com que ela volte à normalidade, a gente tem a dose da medicação, tá certo? Que ela é ajustável, a gente tem um organismo vivo de um lado que precisa ser trabalhado individualmente, tá certo? Às vezes uma medicação que tem um comportamento para mim não vai ter para você, não vai ter para o Reinaldo, não vai ter para o nosso amigo do Coimbra, tá? Cada um tem uma massa corpórea diferente, tem uma estrutura diferente, uma superfície corporal diferente, tem uma excreção renal diferente, tem um metabolismo hepático diferente para aquela droga. Então, por isso que às vezes o comportamento esperado de uma determinada medicação não corresponde com aquilo que o médico está observando clinicamente quando ele pega o paciente, tá certo? Então, por isso, a gente em algumas situações adota o critério do monitoramento terapêutico para que a gente consiga fazer o ajuste dessas medicações, sempre com o intuito ou de saber se o paciente de fato aderiu à medicação, ou saber se aquela dose tem funcionado adequadamente para o paciente, ela está na faixa terapêutica que a gente fala, né? Muito importante a gente salientar isso. O que se busca com as medicações é uma faixa de controle, ou seja, essa concentração plasmática no sangue ela vai variando conforme o passar do tempo. Para quê? Justamente para que você, ao ela baixar um pouquinho a concentração, você toma outra dose e ela vai se controlando ao longo do tempo, mantendo sempre uma faixa terapêutica, uma faixa de concentração ali, onde você tem a eficiência medicamentosa, tá certo? Agora, como que a gente faz isso em laboratório? Isso é dosado, vários e vários analíticos podem ser feitos esse controle de medicação, né? Os anticonvulsivantes, por exemplo, a carbamazepina, por exemplo, o ácido valproico, o valproato, existe outros topiramato, existe uma série de medicações que você faz o controle dela, dosando quimicamente, né, fazendo a medição dela quimicamente para saber se ela está dentro dessa faixa terapêutica e se ela não está, ou tendo uma baixa eficiência ou até na toxicidade, ou seja, a dose está muito alta para aquele indivíduo em específico, tá certo? Então aí o médico, através dessas dosagens, desse acompanhamento das dosagens que são feitas, ele consegue fazer o ajuste da medicação, otimizando cada vez mais o uso do medicamento. Veja só a importância disso, tá certo? A gente citou alguns exemplos, mas você pode pensar em vários. Diazepam, o clonazepam, né? A digoxina, existem
vários e vários tipos de analíticos que você pode utilizar dentro do laboratório para justamente fazer esse monitoramento. Até o uso de vancomicina, por exemplo, que é um antibiótico de amplo espectro usado em um hospital, você consegue fazer o monitoramento terapêutico dele e saber se o paciente está tendo uma eficiência terapêutica, se ele está nas concentrações e níveis adequados, se você pode diminuir um pouquinho a dose, se precisa aumentar um pouquinho a dose, tudo isso você vai conseguindo controlar através das dosagens, tá certo? É muito importante a gente salientar que quando você faz o controle dessas dosagens químicas dentro de um laboratório, você precisa seguir alguns parâmetros. Por exemplo, se você dá um exemplo que é um remédio muito comum que é preciso fazer um controle dele de mais atenção, que é a varfarina, o Marevan. Então, se você toma esse remédio, que é um remédio, entre aspas, para atuar na coagulação do sangue, diminuindo, por exemplo, a incidência de embolia, de trombose, enfim, você faz esse controle do Marevan, é muito importante você ter um horário regrado da medicação. Se o médico pediu para você tomar um comprimido por dia às 8 da manhã, você vai sempre tomar às 8 da manhã esse comprimidinho que ele pediu para você. Se ele pediu para tomar metade, é metade que você vai fazer. Dentro desse controle, por exemplo, da varfarina, existe uma parte do exame, né, que é o tempo de protrombina, a gente é medido isso em segundos. Existe uma convenção internacional chamada INR, ou RNI, como queiram. Esse INR, ele precisa estar na faixa terapêutica entre 2 e 3. Conforme ele vai variando nisso daqui, o médico tira um pouquinho do remédio, acrescenta um pouquinho do remédio. Mas o importante é que quando você vai fazer a dosagem no laboratório, você não faça uso do medicamento. Então a gente sempre orienta, faz o controle da medicação. Aqui o importante é você salientar assim, antes de você fazer a próxima dose, antes de tomar o próximo medicamento, vai uma meia horinha antes e faz o teste laboratorial, tá certo? Isso vale para a varfarina, vale para o ácido valproico, vale inclusive até para o controle de remedicações da tireoide, por exemplo, que todo mundo faz uso, tem bastante gente que faz uso, né? É você fazer esse controle regrado, é você ter os horários de medicações meio que mais ou menos esquadrinhados e fazer uso sempre no mesmo horário, e quando fazer a dosagem no laboratório, nunca fazer o uso da medicação e ir para o laboratório para fazer o teste, tá certo? Isso você, entre aspas, mascara um pouquinho esse ajuste de medicação que o médico fazer, a ponto de trazer uma coisa para a normalidade, vamos supor, uma baixa eficiência para a normalidade, ou até levar para a toxicidade. Então, de repente, o médico ajusta o teu remédio e não é necessário porque você fez o uso da medicação antes de fazer o teste, tá certo? Então isso, Reinaldo, hoje que a gente traz essa informação é para que quando você for fazer os seus testes, principalmente esses de monitoramento terapêutico, né, onde você precisa ter uma atenção especial e você precisa fazer o controle das doses certinho, é importantíssimo que você siga essa orientação. Vai fazer o controle de monitoramento terapêutico, não faça uso da medicação antes de fazer o teste, né? Primeiro faça o teste e depois faz o uso da medicação, tá certo? Importantíssimo isso para que o médico possa ajustar os seus remédios e ajustar a sua medicação com base empírica naquilo que ele está vendo, tá certo? Nem sempre o remédio dá uma alteração clínica importante, muitas vezes a única alteração que vai se encontrar é a dosagem química, tá certo? Fica a dica de hoje aí sobre o monitoramento terapêutico dos fármacos que a gente usa no nosso dia a dia, tá certo? Beijo no coração e até o próximo vídeo.